Um cenário incerto ainda vai predominar em Monte Azul Paulista. A Justiça havia determinado que o presidente da Câmara assumisse o cargo de prefeito, mas um recurso impediu que isso acontecesse. O cenário está tão incerto que a população tem dificuldades para saber quem está como prefeito. A senhora sabe me dizer quem que é o prefeito aí da cidade hoje? O Té, tem apelido de Té. O presidente da Câmara? Isso. Não é ele. Não? Então, não tô mal informada, então. Hoje é o Paulo Davi. Ainda? Ainda, por enquanto. Segundo o que está rolando agora, o Dr. Paulo tomou a posse novamente. Manteve o Dr. Paulo? Sim. Você sabe me dizer hoje quem que é o prefeito? Não. Tá na dúvida? Vixe, moça, me pegou agora, hein? É que na semana passada o Tribunal Regional Eleitoral manteve por unanimidade a condenação em segunda instância do prefeito Paulo Davi e do vice Fábio Jerônimo. O juiz então mandou que o presidente da Câmara tomasse posse como prefeito. Tudo foi organizado, mas há poucas horas veio a decisão de que a sessão extraordinária estava suspensa. Agora nós temos que aguardar. Parece que é um prazo curto, né, que vai ser julgada essa nova decisão, e o prefeito está na ativa, acredito que ele vai pegar firme aí para cuidar da cidade, e a população fica sempre naquela expectativa do que vai acontecer, mas no momento ele continua no cargo. A sessão acabou não acontecendo porque a chapa do prefeito e do vice entrou com embargos de declaração. Os embargos declaratórios é aclarar uma situação dentro do acórdão, né? No caso sui generis, ou omissão, obscuridade ou contradição. Então, na realidade, houve uma interposição para aclarar essa situação dentro do acórdão proferido. Prazo é simplesmente mais rápido que qualquer prazo comum, né? Porque obedece o Código Eleitoral. O prefeito e o vice foram condenados porque a Justiça entendeu que eles cometeram uma ilegalidade. Em ano eleitoral, eles isentaram os usuários do transporte coletivo de pagarem a passagem. Eu tenho certeza que esse não é um ato que interferiu no processo legislativo, como eu disse da outra vez. Em momento algum foi utilizado isso em campanha, quer seja escrita, falada. Foi pedido um voto sequer dizendo, olha, o prefeito é bom, a nossa administração é bom porque isentou o circular. Em momento algum foi feito isso. Foi um ato administrativo para regularizar uma situação. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a instabilidade política vai continuar trazendo prejuízos para a cidade. Incerteza e insegurança ainda para o município, né? Porque o administrador ele fica mais preocupado em se defender do que praticamente administrar, né? E quem sofre é a população. O vice-prefeito garante que a ação judicial não prejudica. Não se deixa de fazer aquilo que tem que fazer para cuidar da defesa, até porque a defesa é um trabalho de cunho processual, de matéria jurídica, que temos os advogados que cuidam dessa questão. O presidente da Câmara diz estar preparado para assumir a cadeira do Executivo, caso a decisão em segunda instância seja mantida. Estou preparado, conheço as necessidades da população, dos funcionários públicos, e você pode ter certeza que eu vou fazer o melhor para ajudar o nosso município. E resolver logo o que vai fazer, porque a cidade não pode ficar do jeito que está, abandonada, jogada ao descaso. Nossa cidade precisa de gente, administradores que façam valer o direito do cidadão. André Costa, de Monte Azul Paulista, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Pois é, Pulse, resta aos moradores lá da pequena Monte Azul Paulista continuarem aí aguardando os próximos capítulos dessa história. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o José Elias Domingos, cientista político. Zé, o que a população de Monte Azul Paulista pode esperar depois desse último acontecimento? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Que situação lamentável essa de Monte Azul, né? O cidadão no dia a dia não sabe quem é o prefeito, justamente porque é uma batalha judicial que há entre o prefeito, o então prefeito e o vice-prefeito com a justiça. Já foi condenado, inclusive, em segunda instância, e agora o presidente da Câmara pronto para assumir e, de repente, não consegue assumir porque ele entrou, inclusive, com um esclarecimento de pauta. A população sofre muito com isso. Essa instabilidade política, ela afeta diretamente a questão da promoção de políticas públicas. Então, quem sofre diretamente com isso, sem sombra de dúvidas, é o cidadão de Monte Azul. É uma instabilidade muito ruim para a cidade. Uma instabilidade
responsabilidade tremenda, né? Veja bem, o papel do prefeito, a função que o prefeito exerce. E o mais importante não é só isso. Isso tem que ficar bem claro. Quando uma pessoa é eleita para ser prefeito, ela é eleita com um projeto político. Ela é eleita com direcionamentos em termos do que ela vai fazer em relação à arrecadação de imposto, por exemplo. Ela é representante legal do município. A partir do momento que a chapa inteira é cassada, todo aquele projeto que se tinha então, ele foi em vão. Então, o que é importante a gente pensar? Não é só você trocar a figura de uma pessoa por outra. É a ideia de você trocar um projeto político. Mas, se a gente for falar de combate à corrupção, às vezes esses males são necessários. Quando o prefeito está envolvido numa denúncia, ele pode se preocupar mais com a sua defesa do que com os interesses da cidade? Não, ele tem total direito de se defender. A questão é que já foi julgado em segunda instância, ele vai recorrer, mas provavelmente ele não vai ganhar. Então, o presidente da Câmara vai assumir interinamente para poder ocupar essa lacuna aí, né? Ele pode se defender, mas eu acho que nessa batalha judicial a gente tem que voltar a frisar. Parece que está se prevalecendo muito mais o interesse pessoal de se garantir no cargo do que provavelmente o bem-estar da cidade. Denunciar ficou muito mais fácil e comum com o avanço das tecnologias? A política das nossas cidades ainda não se adaptou? Claro, veja bem, você pode muito bem pegar e filmar, como foi feito na reportagem do ano passado, né? A gente pegou, as pessoas, elas filmam irregularidades, elas fazem a denúncia, elas protocolam no Ministério Público. Uma câmera, hoje, eu sempre volto a frisar isso, uma câmera, ela pode ser instrumento de combate contra a corrupção. Mas mais do que isso, porque essas práticas ainda clientelistas de você vender o seu voto ao preço muitas vezes de banana, trocar por cesta básica, essas pessoas que elas se empenham em tentar comprar voto e ludibriar o cidadão são as pessoas nocivas em termos de promoção da cidadania e da democracia. José Elias, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, até já.